Igreja, paz. Boa noite. Seja convosco, tudo bem? Amém. Amém? Queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, no seu número 51. Amém? Prazer estar aqui de novo, né? Depois dessas férias, né? Muito tempo. Eu não sei usar isso aqui não, hein, gente? Estou tentando usar um tablet aqui e não sei. Glória a Deus. Salmo 51. Glória a Deus. Estivemos lá no Brasil, 30 dias lá. Voltei gordo, hein? Nossa, Deus. Só Deus na causa. É verdade. Louvado seja Deus. Amém? Salmo 51, verso 1. A palavra de Deus diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apagas as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tem razão no que dizes e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Os irmãos, pulem ao versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse de tua presença, e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Então, ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria anunciarei tua justiça. Amém? Solta aí, a igreja fica à vontade. Louvado seja Deus. Meus amados, queria agradecer o pastor, a confiança, mais uma vez. Tem sempre apoiado. Às vezes até demais, viu? Mas agradeço, tem sido uma bênção na minha vida. Louvo a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, nós estamos nos Salmos, Salmo de Davi. E para nós entendermos o porquê Davi escreve esse salmo desse jeito, nós temos que voltar a um tempo atrás. Isso se dá aproximadamente no ano 995 a.C., quando o rei dos Amonitas, Naás, morre. Quando ele morre e seu filho Anum vai reinar, Davi vai enviar uns mensageiros para poder consolar o filho sobre a morte do seu pai. Só que quando esses mensageiros chegam, o novo rei duvida, raspa a barba deles, corta as suas roupas no rumo das nádegas e manda eles de volta. Uma vergonha, um ato de uma quebra de aliança, de um decoro, uma falta de respeito. Davi, quando sabe, fica irado. Os amonitas, sabendo que causou a raiva em Davi, vão contratar soldados, alugar mercenários, chamam os sírios para poder guerrear. Davi fica sabendo, envia o exército. Por causa dessa atitude, sai uma guerra. Os amonitas e os sírios juntos. O exército de Davi sai a essa batalha. Essa batalha é ganha. Cai-se mais de 40 mil soldados dos sírios. Os sírios decidem não mais ajudar os amonitas. O povo fica com medo. Os sírios, que ajudou os amonitas, que foram derrotados, não ajuda mais os amonitas. Só que se passa um ano. E o texto diz, segundo Samuel, capítulo 11, que depois de um ano, quando os reis
saíam para a batalha. Quando o ano começava, no calendário hebraico, se começava entre março e abril, a nossa primavera, a primavera. Na época da primavera, era costume que os reis saíam para a batalha. Era costume deles batalhar quando o tempo está bom, quando não tem o frio grande demais para que atrapalhe. Então, nessa época, os reis saíam para a batalha. Só que a Bíblia deixa claro que quando o rei vai sair para poder guerrear a guerra contra os amonitas, que há um ano atrás, em uma falta de respeito com os embaixadores que Davi enviou, causou essa guerra. Quando esse ano passa, que Davi vai sair para guerrear, a Bíblia diz: porém, Davi enviou Joabe, o comandante dos exércitos, porém, contudo, Davi permaneceu em Jerusalém. Ele envia o exército para uma batalha. O normal é que Davi sai junto com o exército. Davi era um rei guerreiro. Ele foi ungido assim. Ele começou e se levantou assim. Mas quando ele deveria sair junto com o exército, ele ficou em Jerusalém. E nessa que ele ficou em Jerusalém, o exército marcha para a guerra. E ele que deveria acompanhar o seu exército está em Jerusalém. E num dia ele vai levantar à tarde. Num dia ele levanta à tarde, descansando. Depois do seu descanso à tarde ele levanta. Enquanto o exército está lá na batalha, ele está tranquilo e ele levanta. E ele vai passear, vai para uma varanda, vai olhar essa varanda. E nessa varanda do seu palácio ele olha e avista uma mulher. E todos nós conhecemos daí para frente. Ele avista essa mulher e ele olha e é muito bonita. E se a Bíblia diz que é muito bonita, é porque é muito bonita. E o homem está olhando e o que a Bíblia deixa claro é que ela está fazendo o seu ato de purificação, retornando do seu período menstrual. Olha, Davi está vendo, Davi olha, e aí é um problema, que quando nós olhamos o que não devemos ficar olhando, quando nós colocamos o olho onde não podemos colocar e deixar que aquilo suba ao nosso coração, Davi olha, Davi vê, Davi pergunta quem que é. A resposta diz, olha, é Batseba, mulher de Urias, o hitita. Peraí, tem alguém falando, é uma mulher. É casada e é mulher de alguém que você conhece. Davi escuta isso tudo, e eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Ele escuta isso tudo, mas ele não para. Além de ouvir quem que era, além das explicações, é casada, é serva, é mulher de Urias. Ele manda chamar. E quando ele manda chamar, ele não preocupa com o estado dessa mulher, com a postura dela, com a imagem dela ante a sociedade. Ele procura ela, manda chamar, e como ele é o rei, tem relação com ela. Pronto. Lindo, tudo normal, pronto, usei e entrego, vai embora. Usa e entrega, e ela volta para casa, e o rei está em Jerusalém, e o exército está na batalha. Ele está tranquilo, só que o tempo passa, chega uma mensagem. Rei, estou grávida. A primeira consequência do pecado bate à porta. Davi, que tinha mulheres, Davi, que tinha reino, que ganhou tudo de Deus, recebe uma mensagem. Meu Deus, ela está grávida, e agora? E agora o que eu vou fazer? O que é que vão falar? Peraí, já sei. Não, eu não vou me voltar para Deus e confessar o meu pecado. Não, peraí, eu vou enviar uma mensagem. Mande Urias para cá. Traz ele para cá que eu quero conversar com ele. Eu quero saber como está a batalha. Não seria mais fácil perguntar ao próprio Joabe como está a batalha? Não é ele que é o comandante dos exércitos? Ele envia Urias. E Urias vem para Jerusalém. Urias vem e entrega. Quando chega, o rei pergunta, como está Urias? Como vai a batalha? Como estão as coisas? Vai bem, meu rei, vai tudo bem. E ele fala assim, vai para tua casa, vai descansar,
Maquina, peraí, eu trago Urias. Eu chamo Urias pra cá, falo com ele. Ele tá na guerra, tá a tempo, tá longe da esposa. Vai estar com saudade, vai chegar, vai ter relação com ela e pronto. Tá lindo. O filho fica sendo dele. E o céu está olhando. Davi, maquiando tudo isso, planejando tudo isso. E Deus assentado no trono, do mesmo jeito como sempre, olhando a posição do rei que foi ungido, do homem segundo o seu coração, olhando as atitudes dele. Vai, Urias, vai para casa, Urias, vai ficar com a sua mulher, vai descansar, vai estar dando certo o plano. Só que a atitude de Urias é diferente. Urias vai e dorme na porta do palácio, não volta para sua casa. Davi fica sabendo e vai perguntar o porquê. Mas por que você não foi para sua casa? Como? Olha os detalhes que a Bíblia dá. Urias respondeu: a arca do Senhor está ao relento, junto com o comandante Joabe e os seus soldados. Olha, quem é o homem segundo o coração de Deus? Não é Urias, é Davi. Quem é o levita, conhecido por nós todos, é Davi. E ele está maquiejando o mal, projetando o mal. Não é um erro de alvo, é algo projetado. O erro aconteceu, poderia ter acontecido, infelizmente, mas tinha como se consertar antes de continuar. Mas depois que a notícia chega, é ladeira abaixo. Ele não se preocupa, ele não olha mais para trás, ele não olha para o Deus. Ele não olha para o Deus que tirou ele das malhadas, que tirou ele do campo. Ele se preocupa em acobertar o seu pecado. E ele não se preocupa com a vida, com o viver das outras pessoas. Ele fala assim: Urias, por que você fez isso? Eu não teria capacidade, eu jamais faria isso enquanto os meus irmãos de guerra estão morrendo e eu ir para minha casa e deitar com a minha mulher. A falta de senso que Davi tem, a falta de senso que está nele. Enquanto nós estamos com comunhão com Deus, isso não acontece. Mas quando nós pecamos, o pecado nos causa um afastamento de Deus. O pecado faz essa separação e nós perdemos o senso, o tato do Espírito Santo, a dor, aquele pipipi que fica na nossa orelha, aquilo que incomoda. Não faça isso, não faça isso. E deixamos de pensar como filhos de Deus e passamos a pensar como ímpios. O rei Davi vira e fala assim: fica aqui mais um dia, Urias, depois você volta para a guerra. Não, ele não pensou, ele não olhou para o céu, ele falou: fica aqui, Urias. E Urias fica. Aí ele fala: já sei, não deu certo ontem, vai dar certo hoje. Vem cá, Urias, vem aqui, vem comer comigo. E ele vai comer, vai jantar com ele. Aí Davi faz um outro pecado que às vezes passa despercebido por nós. Davi embriaga Urias. Ele peca e leva um outro a pecar conjuntamente. E Urias sai e não dorme com a mulher, fica junto com os servos. Tudo está indicando, tudo está mostrando para Davi que ele precisa ver e que não adianta tentar esconder o que ele fez. Mas Davi não sente mais o toque do Espírito. Não sente mais, porque ele pecou. E geralmente, enquanto nós estamos com o Espírito Santo, quando nós pecamos, quando nós cometemos uns deslizes, a nossa consciência pesa. Ela tem que pesar, ela tem que doer, tem que machucar nós por dentro. A nossa alma tem que ficar desesperada. Mas Davi não sente isso. Ele pega uma carta, preenche essa carta. 2 Samuel, capítulo 11, verso 15. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Olha o homem segundo o coração de Deus. Olha o homem que teve oportunidades para poder matar Saul e não agiu assim.
Olha o homem que teve inúmeras oportunidades para fazer coisas maus, não fez. Mas quando o pecado, quando a decisão de pecar entrou, ele para de sentir, ele para de ver as coisas como certas. E ele começa a pensar como um homem carnal e caído que nós somos. Com essa carne nossa, podre, porca, nojenta, ele começa a agir desse jeito, como um animal, sem pensar em ninguém, sem pensar nas consequências do seu ato, sem pensar naquela mulher na sociedade. E ele manda um servo justo, esse servo pega a carta e leva. E ele chega na mão do comandante Joabe e entrega. E ele carregou de Jerusalém até a cidade e entrega a própria sentença de morte. O comandante vai abrir essa carta, o comandante vai ler, e se ele é um amigo que teme a Deus, que deveria ser, ele lê a carta e fala: mas rei, o que é isso? Não faça isso não. Ele faz o ato, ele comete o ato, envia alguém, envia as tropas, aonde está mais difícil. A tropa chega perto da muralha. Quando os inimigos fogem, eles chegam perto. Os arqueiros atiram. E Urias tomba na batalha. Joabe pega o mensageiro e envia para Davi. O mensageiro vai chegar a Davi para poder dar uma notícia. Mas antes ele foi instruído por Joabe. Porque Davi era guerreiro. Davi entendia de guerra, mas não estava na guerra. Davi era mestre em guerra, mas não estava na batalha junto com o exército. Estava em casa, estava descansando, enquanto o exército estava na batalha. Davi está parado. E é grande problema quando eu e você precisamos estar na batalha e decidimos ficar parados sem fazer nada. É um grande problema enquanto Deus chamou eu e você para fazer alguma coisa e nós paramos de fazer. É um grande problema quando nós estamos chamados, ungidos para poder fazer algo e nós decidimos: não vou fazer. Joabe instrui: olha, quando você chegar é perigoso. Pode acontecer que Davi fique nervoso. Mas quando ele ficar nervoso, você diz: também tombou o seu servo Urias. Já sabia da trama, já entendia a trama. Porque se falar que Urias morreu, Davi vai acalmar. Davi vai ficar tranquilo. E é isso que acontece. Ele chega, ele fala, antes de Davi, ele diz: e também tombou o seu servo Urias. Olha a resposta de Davi: não se preocupe com isso. Tomba um hoje. A guerra, a espada, toma um hoje aqui, outro amanhã. Não se preocupe com isso. Acontece. Fala para Joabe que acontece. Está na guerra, um mesmo vai morrer. É normal, é consequência da guerra. É normal. Isso acontece. Não se preocupa. É normal. E pode fazer. É normal. Vem junto com a merda que eu estou fazendo. É normal. Não tem problema. Gente, é muito complicado quando tudo mostra pra gente que a cruz está lá e nós estamos andando na direção contrária. Enquanto Deus, com as suas cordas de amor, nos alcança, nós andando para outro lado, afastando dele. E o pecado, ele não começa grande, ele começa pequenininho, ele começa com uma pequena coceira agradável, que você coça ali, nossa, tá gostoso, mas depois ele começa a comer, se torna um câncer, se torna uma lepra que faz uma separação, que bloqueia eu encontro com Deus, que Deus fala e eu não ouço. O pecado nos afasta, o pecado nos tira a sensibilidade, o pecado nos tira o amor, a compaixão com o próximo. Davi não se preocupou com nada. Tudo
que foi mostrado, tudo que foi falado, era para ele olhar, para ele entender e ver que tinha algo errado. Mas ele fez. E ele não se preocupou. Até que Deus, no seu trono, fala: peraí, vai continuar, Davi? Vou colocar uma parábola para você. Vou mandar alguém aí para conversar com você. Peraí, Davi. Vem cá, Natan. Natan, vai lá. Fala com o rei, Natan. Fala com o rei. Mostra alguma coisa para ele. Natan chega. Conta uma historinha, uma parábola, jogar ao lado, explicar, exemplificar alguma coisa. Fala: olha, rei, tinha um homem muito rico, dono de gado, muitas ovelhas. E havia um muito pobre. Quando esse rico recebeu um visitante, ele não pegou do seu gado, mas pegou daquele homem pobre a sua única ovelhinha e a matou e serviu para o seu visitante. Davi fica indignado. Davi rasga, levanta do trono. Não pode. Homem injusto, digno de morte. Ok, digno de morte. A lei hebraica, a lei dos judeus, dizia que quem roubar deveria pagar. Isso, então ele não podia ser morto se ele restituísse. Então 4 vezes, deve restituir 4 vezes. Mas, e Davi está dando a sentença, porque ele é o rei. O profeta colocou sobre ele uma parábola e ele julgou. Porque ele, no seu ato, está acima da lei. Porque teve outras pessoas que viram, teve outras pessoas que sabiam, mas ele está tentando encobertar, está cobrindo o pecado. Natan joga a parábola. E quando ele dá a sentença, o profeta, ele não se preocupa porque é rei. O profeta não se preocupa porque é amigo. Não, o profeta não se preocupa porque é amigo íntimo, porque é parente, porque é mulher ou é filho. Não, não. O profeta vira e diz: tu és este homem. Tu és, e duro é para mim e para você. Quando nós precisamos chegar ao ponto de Deus virar e falar assim: tu és este homem. Tu és este que não olha mais para mim. Tu és este que não conversa mais comigo. Tu és este que peca iniquamente. Tu és este que procura o pecado. O pecado não começa ali, daquele jeito. O pecado começa com uma curtida. O pecado começa com uma mensagem. O pecado começa com uma voz que não deveria dar-se ouvido. E nós começamos a andar e chegamos na situação de não sentir mais o toque do Espírito. Aleluia. Tu és este homem. Aí a consciência cai. Aí a consciência pesa. Porque já não é mais ninguém falando. Porque ele sente a voz do Deus Todo-Poderoso. Tu és este homem, covarde, injusto, assassino. É complicado quando nós fazemos, quando nós projetamos as coisas, quando nós projetamos: não, vou fazer isso, não tem problema, vou fazer, maquino aquilo ali, maquino aquela transgressão. Existimos uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Pecado, errou ao alvo. Transgressão, decisão e iniquidade. O caráter já não existe mais. Davi passa essas partes todas. Nós, quando cometemos transgressões, não, eu vou fazer. É só um beijinho. Tem nada não. É só uma passadinha de mão. É só uma fotinha. É só um dinheirinho ali que eu vou dar para o guarda. Não tem problema. Não é normal. Não é normal. Nós vivemos um tempo que dizem que é normal, mas não é normal. Normal é nós renunciarmos a nós. Aleluia. Pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Aleluia.
Não é normal a gente projetar o pecado. Não é normal nós analisarmos a situação e programar o pecado. Isso é transgressão que vai tornar uma iniquidade. O teu caráter vai acabar com você fazendo isso. Há uma separação entre nós e Deus. Aleluia. Não é normal. Agradeça a Deus que nós temos palavras para poder nos alertar. Não é normal. Meu Deus. És bom. Davi projetou tudo. Eu posso dizer que a única coisa que não foi projetada foi ele ver ela ali. Ele vê é algo que acontece. Você vê é algo que acontece. Eu ver é algo que acontece. Nós ouvirmos é algo que acontece. Nós recebermos proposta é algo que acontece. É normal isso acontecer na nossa vida. Porque o mundo jaz no maligno. É normal que nós sejamos afrontados. É normal que o inimigo nos tente. É normal que venha as tentações, as propostas do diabo. Mas não é normal nós programarmos ela. Não é normal nós prepararmos o terreno para acontecer. Não é normal nós, depois de fazermos, esconder o que nós fizemos. Não é normal. Não, é normal para o ímpio. É normal para quem está lá fora, que Deus não tem compromisso com ele. Mas para nós não é normal. Não é normal. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. 12:7. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você. Ele não está falando Joabe. Ele não está falando Batseba. Você, Davi, assassinou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Não é normal isso na vida de um crente. Não é normal isso na vida de um servo de Deus, de um ungido de Deus. Aí, nós entramos no Salmo 51. Depois da repreensão, nós entramos no Salmo 51. Depois que isso tudo acontece, nós vemos Davi falar isso. Davi, agora olha aqui, atente a mim aqui, presta atenção. O livro dos Salmos é um cântico. Todo mundo deve aqui conhecer a harpa cristã, outros hinos de congregações. Salmos é dos judeus, é o inário do povo judeu de Israel. Isso aqui é um cântico escrito por Davi. Não é escrito por outra pessoa, é escrito por Davi, endereçado ao mestre de canto. Agora olha aqui em mim. Que quando a gente fala assim, olha aqui em mim, é porque pedagogia, porque olhando você foca e aprende mais. Olha aqui em mim. Imagina o pastor, nós escrevendo um hino desse e chegando aqui pro Jefferson, canta para a congregação, canta para o povo ouvir, e eu vou começar o hino. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu sou pecador, eu matei, eu não preocupei contigo, fiz o que era mal aos teus olhos, pequei só contra ti. Imagina eu escrevendo isso e entregando para o Jefferson. Canta lá, Jefferson, expõe a situação que eu fiz, expõe o que eu escondi de Deus, expõe. É porque passa despercebido. É muito cantado, é muito falado sobre esse salmo. É assim. É hora, né? Mas nós esquecemos da importância, do peso que tem. Foi algo colocado para poder cantar. Depois que Davi reconhece, depois que ele rasga as suas roupas, depois que ele vira para o céu e fala: pequei.
Aí ele vai abrir o coração. Eu não estou te falando para você me chamar e contar, não. Você não precisa de intermediador. Você tem livre acesso ao Rei. Você tem livre acesso ao Pai. É com Ele, não trata comigo, trata com Ele. Estou falando isso, estou falando que precisa ser exposto àquele que arrepende, confessa e encontra perdão. Esconder causa mal, cobertar causa mal. É gente guardando amargura, é gente guardando problemas, é gente planejando o mal, é isso tudo, isso definhando a pessoa. Davi tem os seus problemas. A consequência do ato vem, e ela vem, não adianta. Pode arrepender, mas a consequência dos nossos atos vem. Não tem jeito. Infelizmente não tem jeito. Eu poderia falar que você vai confessar e ele vai apagar os seus pecados e vai ficar tudo normal. Sim, não vai ter nenhum pecado. O sangue purifica, o sangue nos limpa, o sangue nos deixa alvo como a neve. E a palavra limpar aqui, inclusive, que está aqui no texto, aqui no versículo 7. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Olha aqui, existem duas palavras no hebraico para essa limpeza. Uma que se consiste em lavar, quando você lava vasilha, essa limpeza normal. E uma outra que é para a limpeza de veste. Que a veste é colocada na água em lugar raso em cima de uma pedra. Em cima de uma pedra. E essa limpeza é feita batendo. Essa limpeza que Davi está pedindo é essa. Como limpa a veste. Como bate na veste. Como desce ali, a lapada na veste. Limpa-me. Porque é impossível tirar as impurezas com carinho. Não tem jeito, tem coisas que está dentro, já está dentro, não tem como, precisa do atrito, precisa do confronto, precisa de ser sacudido para entender. É isso aqui que ele aplica. Olha, o texto, ele se desenvolve muito bem. Esse texto aqui, se nós olharmos o texto e andarmos com o texto, entendendo o seu contexto, como ele chegou a isso, e como ele vai falando com Deus, conversando com Deus, você vê que há uma progressão. Eu pequei. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu sou pecador, infeliz, miserável. Eu sei disso. Mas me limpa. Eu não vou esconder. Me limpa, me lava. Me purifica disso que eu não consigo. Me lava disso que eu sozinho não posso tirar. Não adianta esperar. Não adianta ficar longe da igreja falando quando eu estiver melhor eu vou. Você não se limpa. Não adianta eu falar não, eu vou afastar da igreja porque eu errei. Não, eu não me limpo. Quanto mais eu não venho, mais eu entro no pecado. Quanto mais eu afasto, mais eu entro no pecado. Não, chega perto porque Ele te limpa. É Ele que limpa. Nós não podemos. Essa natureza ainda não foi purificada, não foi toda transformada. Deus. Aleluia. Ele diz: para de olhar para os meus pecados. Eu sei, eles me envergonham. Eu lembro deles e me causa terror. Eu lembro do que eu fiz e eu entro em desespero. Natan tinha falado para ele que ele tinha sido perdoado e que ele não iria morrer, mas ele escreve um salmo ainda, porque ele sente o peso do que ele fez. Porque depois que tira o que cega, as escamas dos nossos olhos para nós vermos os atos que nós tomamos, eu olho para o meu passado e eu não sei onde eu coloco a cara. Depois que eu vejo que as escamas são tiradas, que Deus me mostra onde eu andava, o que eu fazia, eu sei que eu não valia nada. Continuo não valendo, mas a graça dele está aqui.
Longe não dá. Eu falei muitas vezes, eu vou melhorar, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de ir para festas, eu vou parar de sair com todas as mulheres que eu vejo, eu vou parar de cantar todas as mulheres que eu vejo, que eu conheço, eu vou parar com isso. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Sem Deus é de mal a pior, não dá. Precisa aproximar. Precisa do Espírito Santo, precisa estar com Ele, precisa falar: limpa-me, purifica-me. O diabo quer que nós pensamos assim. O diabo quer que nós pensamos que nós podemos fazer as coisas longe e vamos estar bem. Nós não conseguimos. Nós somos carentes da graça de Deus. Nós somos carentes da sua misericórdia. Nós somos carentes do teu Espírito, do Espírito de vida. Olha o texto, ó. Cria em mim, ó Deus. A palavra, eu tenho que usar aqui, isso não é para aparecer, gente, é só para vocês poderem entender. A palavra aqui, criar, vem do verbo no hebraico bará, que é criar do nada. Criar do nada. Ó, o coração que você tem, que veio do mundo, não serve. O coração que eu tenho, que estava no mundo, não serve. O coração que nós temos, herdado, não serve. Não dá. Nós precisamos de pedir: cria um novo. Cria um novo, porque esse não consegue te adorar. Cria um novo do nada. Depois que o Senhor criar um coração, é progressivo. Renova, ó, criou. Renova o espírito que estava morto, em pecados, em delitos. Renova em mim um espírito firme e inabalável. Ó, fez isso. Agora Deus, tem misericórdia. Não me expulse da tua presença. Aleluia! Não me tire da tua presença. Não me tire, porque longe dela não é possível. Longe dela eu não vivo. Longe dela não há o lugar para onde ou para quem? Para quem iremos nós? Só Ele tem palavra de vida eterna. Não tira, não tira, não tira eu da tua presença. Não, não, não. E não retire o teu Espírito Santo de mim. Olha, a primeira vez que aparece o Espírito Santo sendo citado é aqui, no Velho Testamento, nos Salmos aqui. Não retire, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Oh, meu Deus do céu, não retira, Pai, não tira de nós o que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Você vai ver que é progressivo. Confessou, pediu para limpar, pediu para criar um novo coração, para renovar o espírito, dar um espírito inabalável, para que a gente não fique inconstante, sendo levado por ventos de doutrina, firme na rocha que é Cristo. Cria, agora não tire o teu Santo Espírito, porque Ele vai me convencer, Ele vai me alertar quando eu estiver fazendo as porcarias. Não tira, não tira. Aleluia! Agora olha aqui. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Preste atenção que isso não estamos falando de perca de salvação. Não. É porque quem está no pecado, quem está na iniquidade, na transgressão, não sente prazer na casa de Deus. Glória a Deus. Não sente prazer nas músicas que são adoradas. O seu louvor não passa. O pregador vem, aí você fala: nossa, mas Sullivan de novo. Meu Deus do céu. Aí o pastor arruma outro, vem outro. E a pancada desce. Não tem jeito. Aleluia. Aí porque você não sabe que quando nós estamos em pecado, separação de Deus, você vai ver que a progressão, restaura. Porque quando eu estou contigo, quando eu estou com a presença, meu amado, a presença é mais importante que tudo. Não há nada mais importante na minha e na sua vida do que a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo. Não há nada. O nosso dinheiro não compra presença.
A nossa vida estável aqui não compra presença, não compra. Os nossos amigos, as nossas empresas, as nossas ligações não compram presença. Os exércitos mais poderosos do mundo não compram presença. Não, as moedas do mundo não compram presença. Os poderes bélicos aí não compram presença. Os presidentes, ditadores aí não compram presença. A presença, ela foi dada por nós, pelo Cristo que desceu na terra e verteu o seu sangue na cruz. Nada substitui a presença de Deus. A presença é o mais importante. A tua graça me basta, sim, mas para a graça bastar precisa da presença. Sem presença não tem graça, sem presença não tem misericórdia. A presença é o mais importante. Ó, devolveu a alegria. Torna-me disposto a obedecer. Tô acabando, hein, gente? Aleluia. Glória a Deus. Torna-me disposto a obedecer. Nós só conseguimos obedecer a Deus quando nós sabemos Aleluia. que nós sem Ele não fazemos nada. Glória a Deus. Nós só estamos dispostos a obedecer e ouvir a palavra de Deus quando nós sabemos as porcarias que nós mexemos sem Deus e sem o Espírito Santo. Nós só estamos dispostos a obedecer, a ficar aqui sentado numa cadeira e ouvir uma pessoa como eu, às vezes para vocês arrogante, às vezes para vocês prepotente, porque vocês estão dispostos a obedecer. Ó, eu preparei para poder pregar para vocês Lucas 17. Eu falei para minha esposa e falei assim, já sei o que eu vou pregar. Sei. Tá tranquilo. Tava com essa mensagem já no Brasil, tava estudando ela. É isso. Aí eu fui ler. E tô lá, eu falei, mas gente, e uma Bíblia, pego uma Bíblia, pego outra versão, pego um comentário, alguma coisa. Eu falei, tem alguma coisa errada. Não queima. Tem alguma... Não sei. Aí, domingo passado, o senhor estava pregando. Aí eu tava sentado lá onde está a Dana. Tava eu e Lucas. E o senhor pregando. Aí, enquanto o senhor falava sobre a gente ficar preocupado em descer do barco e ficar próximo ao barco e não chegar para perto de Deus, eu escutei a voz do Espírito Santo e falou assim, não perca a presença. Anote isso e o texto é esse. Eu não sabia. E eu fui orar e falar, Deus, misericórdia, Deus. O que é isso? Tá tudo fechado, tem texto na Bíblia, não é? Porque a gente acha que não tem, né? Nessas horas. Eu falei, não tem condição. Como a gente veio do Brasil, um pouco investido esses horários aí, parece que a gente não dorme de noite. Minha esposa foi dormir e eu falei. Dobrei meus joelhos e falei, Deus, eu não posso subir lá e falar o que eu pus no meu coração para falar. Eu não quero fazer isso. Não quero. Se o senhor não me der uma palavra, eu vou chegar no pastor e vou falar, eu não vou pregar. Porque se a palavra não queimar no meu coração, eu não vou. Enquanto eu orava, o Espírito Santo veio e falou, eu te dei a palavra no domingo. Abre a Bíblia e medita nela. E eu fui. E foi isso que eu fiz. E dali em diante, eu sabia que era essa palavra. Ontem, eu estava na minha casa. Depois que a gente comeu uma pizza, os meninos foram embora, estava ali o Otávio, estava o Lucas, o Matheus, o Gabriel e a Evelyn, estavam lá em casa. E eles foram embora, eu falei para minha esposa, vamos assistir um filme, meu amor? Ela falou, vamos. Eu falei, vou tomar um banho, que está muito quente. Aí eu tomei um banho e desci. Gente, é só o Espírito Santo que faz isso. Eu falei assim, eu não vou assistir um filme com o Noah porque ele não quieta. Bota ele para assistir alguma coisa no celular e nós assistimos um filme nós dois, ele fica do nosso lado. Meia-noite. Tá bom. Aí ela virou e falou assim para mim, como é que tá a sua mensagem? Eu falei, tá pronta. Tá tudo pronta. Eu só não fiz o esboço. Ele tá aqui, mas eu nem consultei ele ainda, graças a Deus. Eu falei, eu só não fiz o esboço. Aí ela virou e falou assim, faz o seguinte, medita aí na sua palavra, um pouquinho. Medita aí nela aí, faz o que você precisa fazer e não dorme muito tarde. E subiu. Aí eu fui. Foi 1, 2, 3. Eu falei assim, vou dormir. Aí o Espírito Santo falou assim,
fica aí mais um pouquinho que tem mais alguma coisa aí. E eu fui. E eu fui às 5 horas da manhã, meditando nessa palavra aqui. E quando foi 4h40 da manhã, enquanto eu olhava os comentários bíblicos, Deus falou assim, tem mais alguma coisa que você precisa entregar, que eu vou te mostrar. Olha, quando nós tornamos dispostos a obedecer, Ele diz, então, depois de tudo isso, depois que eu reconheci o meu erro, depois que eu pedi perdão, depois que o Senhor me limpou nas pancadas, porque é isso que o texto diz, enquanto o Senhor me pressionava, depois que o Senhor criou um coração segundo o seu, que o Senhor renovou o meu espírito, eu me comprometo e ensinarei, 51:13, então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, com o quê? Alegria. Com alegria anunciarei tua justiça. Ó, com alegria. Gente, para nós falarmos de Deus, nós precisamos reconhecer as nossas mazelas. Glória a Deus. Para a gente ensinar, a gente precisa reconhecer que nós somos dependentes deles. Há um processo. É complicado nós pegarmos uma pessoa que nós não sabemos a vida dela e dermos uma oportunidade aqui em cima, que não estou falando contra essas questões, mas quando a gente não sabe de nada é complicado. Porque eu posso vir aqui e nesses 50 minutos, 1 hora aqui, eu destruí algo que está sendo há muito tempo batalhado pelo pastor. Com dificuldade, ensinando, ponta a ponta. Precisa de uma progressão com Deus. Você quer fazer o chamado de Deus? Conversa com Ele. Coração novo. Não esconda as mazelas que nós temos, que você e que eu tenho. Nós temos mazelas que nós não conseguimos, que nós estamos perto do Espírito Santo. E por isso nós estamos fazendo alguma coisa. E por isso que nós ainda nos mantemos, mas se nós afastarmos, nós nos tornaremos pior do que como nós já éramos. Não deixe que a voz do inimigo te afaste. Não deixe que o olhar das coisas te afaste. Não deixe que as oportunidades que o mundo fornece te afasta de Deus. Não troque o que é eterno por um momento. Não troque o que é eterno por uma coisa momentânea, por uma alegria momentânea. Não troque a comunhão com o Altíssimo por uma roda de escarnecedores. Não troque o momento de adoração por Ele para sites inadequados. Não troque o momento de oração e comunhão com Ele durante as suas madrugadas e as minhas e as de todas as outras pessoas por acessar sites que não condizem com a vontade de Deus, com coisas que não edificam. Não troque a presença, não troque a unção por um momento, por coisas fúteis e passageiras. A presença é mais importante, a comunhão e a alegria da salvação com Cristo é mais importante. Vale a pena sofrer, vale a pena ser rejeitado pelo mundo, vale a pena ser chamado de bobo, retrógrado, vale a pena negar o mundo, vale a pena desistir das coisas que a carne anseia, vale a pena. Não troca isso. Há uma promessa para nós, há um céu para nós chegarmos. Não troque. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmos 32. Considerado entre a maioria, Salmo de Davi. Olha o Salmo. Como é feliz aquele cuja obediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim. Como é feliz cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera.
enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Para você não falar que é Satanás pôr na mão em você, ou eu. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como a água no calor do verão. Pega a água aí nesse sol aí, joga lá no asfalto aí pra você ver. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Aleluia. Não esconda de Deus o que você não pode esconder. Você esconde de mim, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão e do seu pastor. Você esconde. Você esconde da sua esposa, do seu filho, da sua namorada, do seu patrão e das autoridades do mundo. Mas de Deus nós guardamos e a mão dele nos amassa. Aleluia. Quão feliz é aquele que confessa os pecados e cuja culpa Deus não leva em conta. Quão feliz eu sou hoje. Quão feliz eu sou hoje que eu posso olhar para trás e falar: eu não acredito nisso. Quão feliz eu sou hoje porque Ele não levou em conta a indignidade minha. Quão feliz eu sou porque enquanto as pessoas viram o rosto para mim, Ele não virou. Quão feliz eu sou cuja multidão de pecados foram encobertas por Ele. Mas eu definhei muito. O corpo definhou muito. Eu gritei muito. Eu chorei muito. Devolvi a pessoas em pancada, em briga, em desavenças o que eu precisava entregar a Cristo. O que eu precisava confessar ao Deus Altíssimo. Porque Ele tomou esses pecados sobre Ele. Glória a Deus. Ele se fez maldito por nós. Por esses pecados que nós cometemos, Ele pagou na cruz. Você não precisa pagar nada. Eu e você somos pecadores. Não há ninguém que precisa pagar, porque Cristo pagou com o sangue dele. A cédula do nosso pecado foi cravada naquela cruz, porque consumado foi. Eu não sei o que te afasta. Eu não sei o que te deixa com dúvida. Mas eu sei de uma coisa: o sangue de Cristo é poderoso para te purificar e te limpar e te devolver a alegria da tua salvação. A alegria de estar entre irmãos. Eu não sei o que o diabo jogou na sua mente. E eu não sei o motivo da palavra. Não, eu não sei. Eu sei que Deus pediu assim e é assim que eu estou fazendo. Eu sei de uma coisa, que Ele me mandou dizer: que o sangue dele pagou a minha e a sua dívida. Confessa. Aleluia. Alcança a misericórdia e entrega para Ele. Glória a Deus. Quão feliz é. Depois, eu encerro aqui. Olha aqui, depois que todo esse processo for feito na sua vida, anuncia as boas novas do Evangelho. Aleluia. Fale ao perdido que há salvação. Fale ao perdido que há solução. Ele nos comprou. Depois disso tudo, não diga não vou. Não diga não posso. Não diga não dou conta. Diga: Senhor, me capacita. Envia, Senhor. Purifica-me, purifica a minha boca. Purifica os meus lábios. E eu te louvarei. Eu falarei aos rebeldes, eu os ensinarei os teus caminhos.
A felicidade que o mundo está te proporcionando, ou pode te proporcionar, é passageira. A felicidade em Cristo é eterna. Glória a Deus. Curva as suas cabeças.